Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Estamos começando na terça-feira mais um Em Pauta. Hoje eu tenho aqui nos estúdios do Em Pauta dois convidados que vão falar com a gente sobre cinema. É isso aí, Wanda Marchetti e Luiz Marchetti. Eles acabaram de lançar o filme Ele Sempre Esteve Certo e vão agora conversar com a gente, explicar como foi esse trabalho. Muito bom dia, tudo bem? Dia. Sejam bem-vindos aqui ao Em Pauta, ao Record News. Luiz, você deu vida a uma história que a tua mãe criou. Como foi isso? Conta pra gente. Na década de 80, minha mãe escreveu um conto bem mais amplo, bem maior do que a gente levou para o audiovisual. E meio que não terminou, não publicou, ele não chegou a virar um livro, mas ela me permitiu fazer uma adaptação, não só para um roteiro, mas para uma situação de baixo orçamento, porque esse trabalho a gente só contou com um incentivo da Secretaria de Estado de Cultura do governo, né? E um pouco de apoio da Prefeitura de Cuiabá, e ela me permitiu que eu adequasse aquilo que era um conto bem mais amplo, com uma aldeia, com várias situações, para uma história um pouco mais intimista, que se concentrou principalmente no romance do conto. Ok. Wanda, de onde veio a inspiração? Conta pra gente, como que foi, de onde surgiu a história entre um amor platônico de um índio e uma cuiabaninha, né? Como a história nasceu de uma forma um pouco diferenciada. Eu, quando tinha 10 anos, estive numa cidade pequena do interior. E lá, próximo da casa da minha avó, tinha uma aldeia indígena. Só que eu era menina, mesmo menina, conhecia os índios e tudo mais. E trouxe outras impressões de lá, mas naturalmente a mais forte foi isso, né? Aí passei por uma ficção e inventei outras coisas mais, né? Mas o foco é realmente o amor da menina pelo rapaz, dos dois, de ambos, né? Só que ele mais centrado, ela mais adolescente mesmo. Luiz, não é biografia, não, Luiz? Não, acho que não. 10 anos que eu tinha na viagem. Não é. Eu acho que não. Quer dizer, hoje nós ainda temos isso como um incidente documental, isso acontece, né? Os desencontros e os encontros, eles estão interculturais. Mas eu acho que aí foi uma pegada muito curiosa, porque a Wanda promoveu o que a gente não vê muito nos roteiros, que é uma família bastante conflituosa, tem uma espécie de bullying entre os irmãos. O que o índio fala é muito sereno, o que a menina, o que a adolescente, aliás, o título original é Ele Sempre Esteve Certo, uma experiência de adolescente, né? Então ela já almejava esse público específico, esse público temperamental, oscilante, uma dramaturgia, já que estamos falando de cinema, que engata em promover alguma coisa e depois se contradiz. A minha mãe, por exemplo, quando nós começamos a pesquisa, trabalhar com o grupo, ela falava, é preciso lembrar que a adolescente fala e daqui a pouco ela fala, eu nunca falei isso, eu nunca vi isso. Então eu tentei levar mais ou menos isso para a tela. Você assiste alguma coisa e você fala, ué, não foi nada disso. Aí você vê o momento e fala, ué, mas não aconteceu isso. Uma situação bem tensa, a iminência de um estupro, aí você vê outra coisa. Aí você vê, então essas contradições também que existe, eu acredito, né, na situação cotidiana de jornalismo, de documentário, que não são da ficção, mas que serviram de base para o roteiro. Tem outros trabalhos realizados ou esse foi o primeiro, Luiz? Não, já sou velho. Já tem outros filmes aí rodando. Você falou para mim que agora você está querendo levar o Ele Sempre Esteve Certo para os grandes festivais que temos aí hoje, né? Nós conseguimos fazer uma tradução profissional para o inglês e para o castelhano, né, para o espanhol, e queremos participar em outros festivais. Nós já trabalhamos com a TV Cultura, recentemente fui premiado com a TV Cultura e com a TV Futura e consegui vender para a Arte na França. Os meus trabalhos, na verdade, foram mais difundidos na Europa, onde eu estudei e me formei, lá do que aqui. Mas a minha mãe, que tinha uma relação aqui mais com a TV Cultura, foi que me trouxe como argumento. Não é de se pasmar, né, que lá fora o seu trabalho seja mais reconhecido. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre essa valorização. É mais o apoio, na verdade. A gente vai falar sobre a valorização do mercado, enfim, mas antes, eu vou pedir para colocar na tela pra gente uma imagem, o making-off que você trouxe pra gente do teu filme, é isso? Isso. O making-off pra gente assistir. Roda pra gente, Fernando, por favor.
Bacana, e a gente viu o vídeo do filme. Desde o lançamento, qual foi a repercussão do filme hoje? Conta pra gente, como que foi a receptividade do público, onde o público pode também conferir e assistir o teu trabalho. Quer dividir comigo? Deixa a Wanda falar um pouco, né? Vamos lá. Vamos lá. O que a senhora achou do lançamento? Qual foi a repercussão? Eu achei extremamente positiva. Eu não sei se as pessoas que não gostaram não quiseram falar comigo a respeito, né? Mas todo mundo encantou, achou diferente, o filme achou o final também inimaginável, né? Ninguém esperava aquele final, enfim. As pessoas gostaram, acharam que nunca... Várias falaram que nunca viram um relacionamento entre indígena e uma menina da capital, né? Sobre os valores de cada um, essa diferença. Então, eu saí de lá em estado de graça, né? Lógico, né? Eu fui a sementinha, então claro, claro, feliz. A ideia, você saiu tudo de ti, né? Você fez o roteiro. E deixa eu te perguntar, para quem quer conferir o filme, como que faz para assistir? Agora nós vamos fazer um lançamento mais em festival mesmo, nós já estamos articulando, já enviamos, vai rolar, vai acontecer. E aí depois, se possível, no Cinemato, que é um festival aqui de cinema e vídeo de Cuiabá, que deve estar acontecendo mais próximo para o final do ano. E fomos convidados para a Nova Safra, que é uma apresentação da universidade, que assim que sair da greve, deve juntar esses 5 trabalhos de audiovisual que estão sendo elaborados este ano, a partir do fomento que aconteceu da Secretaria de Estado de Cultura do ano passado. Então está saindo uma nova safra e a gente deve estar no meio dessa apresentação aqui na Federal de Mato Grosso. Tá, agora vamos mudar um pouquinho o nosso foco, que nós já vimos falando, né, para nós falarmos um pouco sobre o mercado audiovisual. Como é hoje? Você, eu considero um vencedor, porque se já é difícil se fazer televisão, imagina se fazer um filme, né? Como que é a questão do incentivo às produções audiovisuais? É difícil? É um ato de resistência, né? Você lida infelizmente, com a desvalorização daquilo que seria uma ferramenta de divulgação da nossa cultura, da nossa linguagem, fomento pedagógico, né? E, obviamente, a valorização dessa indústria que nós temos aqui, da sua indústria, do cinegrafista, de todo mundo que está atrás da câmera. Essa indústria somente é valorizada no período de política, de campanha política, que inclusive trazem profissionais de outras regiões. O audiovisual não deveria estar passando por isso. Se nós fomentássemos, se nós investíssemos nessa educação, nessa cultura, ele estaria forte não somente para a parte da política, mas em todos os outros momentos. Eu trabalho, infelizmente, só muito casualmente com audiovisual aqui de Mato Grosso uma vez por ano. Eu entro mais em editais mesmo de fora. Meu trabalho anterior foi totalmente com a TV Futura e com a Matizado Rio de Janeiro. Foi distribuído no Rio de Janeiro, São Paulo, no MUB, e aqui eu passei em festivais bem baixinho, assim. Agora, com o apoio do Cineclube Inca, que é essa apresentação que está acontecendo toda quarta-feira no Museu da Imagem e do Som, no centro de Cuiabá, é que nós podemos entrar nesse lançamento. Senão a gente nem entraria. Toda quarta-feira, isso, no Museu da Imagem? Da Imagem e do Som, no MISC. Isso. Ali no centro de Cuiabá, no centro histórico de Cuiabá. 7 de setembro com Voluntários da Pátria. Isso. Toda quarta-feira tem exibições de filmes, de produções daqui. Eles seguem uma curadoria que envolve curtas, documentários, mas o que a gente chama ali, que não é meu, o Cineclube Inca pertence ao Instituto Cultural América, né? Eles estão tentando resgatar o MISC, o Museu da Imagem e do Som, exatamente para a promoção do audiovisual. Então, tem uma curadoria que às vezes vai para curtas, mas a predominância é o cinema autoral. Bacana. Eu fico assim, a gente tem acompanhado, eu tive aqui no meu programa há um tempo atrás, acho que é um mês atrás mais ou menos, a Chiara Jacobi. É isso, Isa? Sim. Chiara Jacobi. Ela me disse que estudou na Academia de Los Angeles, falando sobre as produções, e ela me falou quanto é difícil esse incentivo. Aí eu fico pensando, se é tão difícil se manter no mercado, é difícil também ter profissionais qualificados. Sim. Como que é esse mercado hoje? Olha, aqui o melhor caminho, eu acredito, para o audiovisual é o aeroporto, né? Você ir embora daqui, que foi o que eu fiz. Eu fiquei 21 anos fora e voltei agora já. 21 anos fora. E agora dialogando com uma outra fronteira do audiovisual, que também é a televisão. Eu trabalho na televisão, eu trabalho com jornalismo, eu também trabalho com jornal impresso. Eu consegui criar uma espécie de agenda que nos finais de semana a gente dedica a um trabalho mais autoral.
Agora, a Chiara teve uma outra experiência, ela foi para Hollywood, ela se interessou e fez lindamente uma carreira educacional numa história mais de Hollywood, uma narrativa bem mais engajada com uma distribuição bem mais comercial. Pois é, eu vejo que lá fora o cinema ele é uma fonte de renda incrível. Valorizadíssimo. Valorizadíssimo. Né? Por que o Brasil não valoriza o cinema como é valorizado? Aí será que nós ainda, eu digo assim, tanto o povo quanto as indústrias, os empresários não tiveram esse olhar financeiro ainda sobre a indústria cinematográfica? Talvez. Isso a gente não pode talvez nem generalizar tanto. Por exemplo, existem algumas cidades, né, como Gramado, Brasília, algumas regiões, e algumas cidades, por exemplo, em Minas, em Inhotim, que estão dando uma certa estabilidade nos editais. Mato Grosso, Cuiabá especificamente, ele é assim, é oscilante. Vem um governo, valoriza, o outro desmorona, isso não dá sequência. Nós já tivemos aqui um festival de cinema e vídeo, ainda que eu morava fora, que eu ouvia falar lá de fora. Mas aí, infelizmente, isso foi subestimado, papapá. E o festival que era promovido pelo Luiz Borges, pela Cibele Bussic, isso já foi muito forte. Excelente. Foi excelente. Aí caiu. Então, essa oscilação que eu acho que dificulta o nosso mercado aqui. Correto. Eu vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu continuo com o papo sobre cinema. Até mais.